Aí, gurizada medonha. Como eu tinha prometido, eu ia gravar 7 vídeos, né? Então aqui vai o segundo vídeo e cada um deles vai falar sobre coisas que eu falo diariamente para os meus alunos. Hoje nós vamos falar sobre perdão, a capacidade de perdoar e a inteligência que tem em quem perdoa. Vocês sabem que eu fui uma criança muito magoada quando eu era pequeno, porque meu pai era alcoólico, não sei se é alcoólatra ou alcoólico. E ele brigava muito com a minha mãe, e ela brigava com ele, ela pedia que ele não bebesse, ele bebia, ele fazia uma série de cenas assim em casa. E para mim aquilo foi muito difícil de ver, aquelas coisas todas, principalmente porque meu pai chegou um dia a apontar uma arma para a cara da minha mãe. E aquilo para mim e para o meu irmão pequeno foi muito traumático. Eu, eu passei muitos anos fazendo terapia e conversando, e eu era um menino muito revoltado e eu desajustado até, por assim dizer, em alguns momentos da minha vida, na escola e tal, por conta disso. E graças a Deus, graças à força da minha mãe, eu consegui me superar, eu consegui me recuperar, eu consegui entender o que tinha se passado e consegui perdoar o meu pai. Mas o processo de perdão que eu consegui entender e que eu consegui chegar lá, que eu gostaria de comparar com vocês, compartilhar com vocês, é que as pessoas, quando elas machucam alguém, principalmente um filho, quando elas fazem um ato contra uma pessoa que elas amam, ou às vezes não necessariamente, às vezes até na rua mesmo, elas não estão em si, elas fazem aquilo por muitas vezes por absoluta inconsciência ou por desespero, por estarem com uma dor tão grande que aquilo está tão intenso dentro deles que aquilo acaba extrapolando para fora para quem está na volta deles. E é só depois de muito tempo, a minha mãe foi me contar que meu pai, ele tinha muitos conflitos com a minha avó e com o pai dele, que morreu muito cedo. Então ele era um cara muito infeliz. Ele não conseguia externar os sentimentos dele para as outras pessoas. Ele tinha uma briga interna com a mãe dele, do passado, de mágoas e coisa que ele tinha ficado com a mãe, com, com, com a mãe dele. E que ele, quando bebia, quando ele se alcoolizava, aquilo transbordava para fora e ele acabava fazendo aquilo contra nós, contra a família dele. Então, a minha mãe me fez entender que ele não estava contra ela. Depois ela fez psicologia, aprendeu o que estava acontecendo também. Ela teve que passar por um processo muito difícil. E ele não estava contra ela. Ele estava machucado por dentro e aquilo saía. E quem estava na volta, lamentavelmente, éramos nós. Mas não era necessariamente contra a gente, nem contra o filho dele que ele amava, os dois filhos, eu e meu irmão, ou contra ela, que ele também amava a mulher dele, né? E então eu ter entendido que ele não estava fazendo isso contra a gente foi uma coisa importante. E a segunda coisa é que me fez entender melhor e me fez lidar melhor com essa situação é que se fosse outra pessoa ali, se fosse um amigo, uma outra criança, uma outra esposa, um outro filho, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Então não era contra mim. O problema é dele, era dele, não era meu. E a gente, nesse momento de fragilidade que a gente estava, ou que eu estava, né, que eu e meu irmão estávamos, e também a minha mãe, a gente entende aquela agressão, aquele acontecimento como se fosse para nós. Mas não é, não tem nada a ver. E depois que eu consegui entender isso, eu consegui perdoar ele, porque eu consegui ver que ele estava em profundo sofrimento.
E depois do meu pai, eu perdoei ele e tudo mais, e a vida segue pra frente e tal. Mas eu não tive mais contato com ele, porque foi uma situação, uma relação que foi quebrada ali. E eu fui criado pelo meu padrasto, que também não foi um cara fácil, mas que o meu padrasto me ensinou valores muito bons, que eu passo para as pessoas até hoje, esses valores, como educação, cortesia, alegria, felicidade. Meu padrasto foi um cara muito legal para mim, me ensinou coisas muito boas. Eu sou muito agraciado de ter tido ele na minha vida. Mas o meu pai, quando ele estava próximo do final da vida dele, ele morreu faz uns 2 anos, ele tentou nos contactar, ele tentou contactar a mim, ele tentou contactar a minha irmã e também acho que até a minha mãe ele tentou contactar. Acho que era para pedir desculpas, porque ele estava vendo que ele ia morrer. Ele teve um final de vida muito difícil. E eu perdoei ele, não ia deixar, obviamente, que ele fizesse aquilo comigo de novo, até porque eu já sou um adulto, né? Mas na época eu já era um adulto. Mas eu aprendi o valor do perdão. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a mágoa, quando ela acontece, oriunda de um sentimento difícil como esse, de ser agredido por um pai, de ver um pai agredindo uma mãe, ele é uma brasa quente na nossa mão ou no nosso coração. E ele fica queimando aquilo enquanto a gente está segurando. E a gente vai se machucando cada vez mais, aquilo vai recrudescendo cada vez mais enquanto a gente não solta e não perdoa. Eu sei que às vezes, quando a gente é criança, aquilo é muito difícil. A gente não tem o entendimento suficiente da vida para entender que nós estaríamos melhor se nós perdoássemos e largássemos aquela brasa que ia parar de queimar nossa mão ou o nosso coração e que ia fazer com que você conseguisse se recuperar daquela queimadura ou daquele ferimento que ficou no seu coração. E isso vale para tudo. Esses dias eu estava no trânsito, não vale só para o nosso pai, para a nossa mãe ou para as pessoas com quem a gente tem relacionamento. Esses dias eu estava no trânsito e eu comecei a dobrar numa rua e veio um motoqueiro e ele vinha muito rápido, então eu não consegui ver ele estava ultrapassando com certeza o limite de velocidade. Eu não consegui ver ele teve que se desviar com uma força muito grande do meu carro. E aí ele parou e começou a me xingar e eu desci do carro e perguntei: o senhor tá bem? O senhor precisa de alguma coisa? O senhor, eu lhe peço desculpas pelo que aconteceu. E eu estava realmente tocado, porque eu não queria que aquele senhor tivesse acidentado ou ainda batesse no meu carro e se ferisse, né? E ele se desarmou. E ele disse: não, tá tudo bem, obrigado, desculpa aí, eu me passei, perdão, viu? Eu disse: não, amigo, que isso? Tava fazendo o teu trabalho aí, eu sei que tu tá na pressa aí, perdão por eu ter cortado a tua frente, e vida que segue. Então, quando a gente perdoa, se eu não tivesse perdoado, eu tivesse entrado na onda daquele cara, nós tínhamos brigado. Eu ia provavelmente arranjar, chamar a polícia, e aquilo me custar uma tarde, um sofrimento enorme, porque ficar brigando com aquele cara, e pra quê? Pra que eu vou ficar sofrendo por uma bobagem dessas? E a gente, quando consegue perdoar e entender que o outro estava em momentos de sofrimento, a gente consegue desarmar as pessoas e elas, com todas as pedras na mão, caem as pedras na mão e acabam nos pedindo desculpas. E a vida tá cheia dessas histórias de pessoas. Olha, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, e o pai dela era alcoólatra também. E o pai dela chegava em casa, batia na mãe dela e, e quebrava a casa toda, virava a casa toda, completamente alcoolizado, completamente bêbado.
e eles se assustavam, e ela e os irmãos todos ficavam assim num cantinho assustados porque não sabiam o que ia acontecer. E essa minha amiga, ela viveu uma vida de pânico, de terror muito, muito tempo. E o pai dela, quando ele conseguiu parar de beber, ele se tornou um pastor de uma igreja hoje em dia. Quando ele conseguiu parar de beber, ele disse: meu Deus, o que eu fiz? Que loucura que eu fiz contra os meus filhos e contra a minha mulher. E pede desculpas e pede perdão, e ela já perdoou ele, eles já estão bem. Mas a pessoa sofre muito mais quando vê o que fez, quando se está consciente, quando se dá conta do que fez, ela sofre muito mais até do que aqueles que sofreram aquelas violências. E eu sei que é difícil perdoar, e eu sei que às vezes a gente tem que passar por cima da gente mesmo, dos nossos mais profundos sentimentos, mas tem que perdoar e deixar a pessoa que está fazendo aquele mal ir para a vida dela e você vai para a sua. Ainda que às vezes aquela pessoa seja um parente, ou um pai, ou uma mãe, e nos machuque muito, não precisa voltar a conviver com aquela pessoa, nem precisa abrir a guarda para aquela pessoa fazer aquilo de novo para você. Mas perdoe, aprenda a perdoar, que você vai ser muito mais feliz. Se um amiguinho vier para você e der um soco em você, pergunte para ele: poxa, o que você tem que você está tão ruim que precisa estar me batendo à toa? Se alguém lhe disser alguma coisa, entenda que aquela outra pessoa está em sofrimento. Ela ou está querendo chamar atenção, ou está querendo se mostrar o valentão na escola, e por isso denota uma insegurança da parte dela. Ela precisa agredir um outro para se autoafirmar. E aprenda a perdoar, venda e doe perdão para todo mundo que machucou você, para todo mundo que porventura venha machucar você. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é difícil porque às vezes o sangue sobe, naquela situação do motoqueiro comigo mesmo, o sangue, e aí você tem que respirar fundo. Calma, Gustavo, vai ficar tudo bem, o rapaz não fez ele não fez por mal. E aí quando você desce do carro, você já está tranquilo e vida que segue. Claro que tem algumas feridas que são muito difíceis de serem curadas, são feridas que machucam muita gente, machucam profundamente a gente. Às vezes a gente precisa de terapia, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa confessar com alguém por causa daquela dor. Mas o que eu noto é que as pessoas mais felizes desse planeta, das pessoas com quem eu travo contato, que se dão muito bem na vida, que ganham muito dinheiro, que têm muito sucesso, são pessoas que têm uma capacidade de perdoar. Eles perdoam, eles são felizes, mais felizes do que os outros que não conseguem perdoar. Então, meus amigos, fica aí esse conselho: perdoe sempre. Perdoe. Se alguém fizer alguma coisa para você, reze por aquela pessoa. Pai do céu, ajude aquela pessoa que ela está num sofrimento muito grande, e sinta-se feliz por conseguir ver que você conseguiu perdoar, que você tem a capacidade de perdoar, a generosidade de perdoar. Tá bom, meus amigos? Eu espero que vocês fiquem bem e espero que tenham gostado dessa dica de hoje.